aonde quer que você esteja. Deus não cria nada que não tenha uma razão para ser criado. Meu Deus. Deus não te deu a história que você tem à toa. E às vezes a gente diz, Paulinha, mas por que eu tive que passar por tudo isso? Para você ser quem você é hoje. Porque você não seria essa pessoa incrível, abençoada, essa bênção que você é. Você não seria esse cara incrível, abençoado, essa bênção que você é, se você não tivesse passado pelas situações que você passou para chegar até aqui. E você só pode fazer para o reino de Deus aquilo que você é capaz de fazer, exatamente por você ter chegado até aqui com o seu testemunho. E é por isso que o testemunho de cada um de nós é muito diferente. É por isso que Deus olha para cada um de nós enxergando a nossa subjetividade, enxergando as características que são inerentes a cada um de nós. Então esse Deus que é muito mais do que criador, esse Deus que é um criador inteligente, nos fez nascer, nos permitiu ser gerados. Eu não sei em que circunstâncias você foi gerado, você foi gerada, eu não sei como é que foi a sua concepção, mas o que eu sei é que você está aqui. Amém. O que eu sei é que você está na casa de Deus. O que eu sei é que você é uma bênção. O que eu sei é que existe uma promessa de Deus liberada para a tua vida. O que eu sei é que existe um propósito para você. Como aconteceu até aqui, eu não sei. Mas eu posso te dizer que você pode usar todo o seu testemunho para cumprir o propósito principal de Deus para a tua vida, e é sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Das coisas menores e mais insignificantes aos nossos olhos, até as coisas maiores e mais grandiosas, nós conseguimos concluir que Deus não dá ponto sem nó, que Ele não erra. E quantas vezes nós dizemos para nós mesmos, eu sou um erro? Você já disse para você que você é um erro? Eu já disse para mim que eu era um erro. Eu já disse, por que eu nasci? Eu já disse, por que minha mãe? Por que a minha mãe não tomou um remédio lá e me matou? E eu já ouvi, você não devia ter nascido. Eu já ouvi, você foi o pior erro que eu cometi na minha vida. Mas quando a gente conhece Deus como Pai, quando a gente conhece quem a gente é em Deus, e quando a gente entende que eu junto com você, a gente vai longe porque a gente é igreja, todas as palavras contrárias são lançadas no chão, e todas as maldições são quebradas na autoridade do nome do Senhor. Então, se você chegou aqui hoje dizendo que você era um erro, eu quero dizer para você que você é o maior acerto de Deus. Você é o maior acerto de Deus. Você é o maior acerto de Deus. E a gente tem dificuldade de entender, porque a gente não consegue nem olhar para o resto da criação e entender como acerto. A gente olha para uma barata e qual a primeira coisa que a gente pensa? Socorro, Deus! Socorro, Deus! Não é? A gente diz que a barata é nojenta, que a barata é asquerosa, não é? Não é verdade? Mas cara, e se a gente começar a chamar a barata hoje de faxineira da terra? Eu não estou dizendo que você tem que conviver com ela dentro da tua casa. Eu estou dizendo que você pode olhar para uma coisa que Deus criou, em vez de dizer que droga, que nojo, que asqueroso, seu barata. Vai, vou pôr você para fora, vai cumprir o teu papel de faxinar a terra. Porque a barata faz o quê? Come restos de outros insetos. Não ajudou muito, né? Não ajudou muito, né?
Aí a barata serve de quê? De alimento para outros animais comerem. E assim a gente mantém uma coisa que quem é da biologia sabe, a gente mantém o equilíbrio das coisas. Mata todas as baratas do mundo para você ver o que vai acontecer. As abelhas. Eu não sou muito fã de abelha. Eu não me sinto confortável no mesmo ambiente com uma abelha, irmão. Não é uma coisa que, nossa, que legal, tem uma abelha aqui. Que alegria. Não me sinto confortável. Mas o mundo sofreria drasticamente se todas as abelhas fossem mortas. Agora olha para dentro de você, para o seu próprio corpo. Olha como você desmerece. E eu desmereço a criação de Deus. A gente olha para o nosso apêndice e diz o quê? Não serve? Não serve? Ah, serve para levar a gente para a mesa de cirurgia quando dá algum BO médico. Não é verdade? Mas sabe o que a ciência está descobrindo? Aliás, já descobriu e está sendo cada vez mais divulgado, que o seu apêndice pode favorecer a população de bactérias dentro do seu sistema imunológico que são necessários para você continuar vivo. Mas você diz que o apêndice não serve para nada. Vou tirar o apêndice. Veja como o nosso olhar sobre as coisas pode mudar. E essas bactérias, mas para que tem que ter bactéria? Se todas as bactérias acabassem, existiria um desequilíbrio que não pode ser mensurado. Uma coisa que a gente não vê, que a gente abomina, mas que é tão importante. Você acha que Deus criaria bactérias se criar a bactéria não fosse necessário? Você acha que Deus criaria o apêndice em nós se o apêndice não fosse necessário? Você acha que Deus não criaria a barata se a barata não fosse necessária por alguma razão? Você acha que Deus não criaria você se a sua existência não fosse importante para alguma coisa? Meu Deus! Eu não vim trazer um sermão que alimenta o teu ego. Você sai daqui, eu sou o cara. Mas não tem como você cumprir o propósito de Deus se você continuar se sentindo um lixo de pessoa, um erro de ser humano, uma porcaria que não serve para nada. Porque uma porcaria não pode carregar a glória de Deus. Um lixo de ser humano não pode carregar a glória de Deus. Uma coisa que não serve para nada não pode carregar a glória de Deus. E eu falei na ministração 2, redescobrindo quem eu sou. Lembra? Que você era vaso de barro, mas era vaso. E você era vaso de barro para que a glória fosse do Senhor. Então, como vaso de barro, nós servimos ou temos como propósito carregar a glória de Deus. Ou seja, manifestar a glória de Deus por onde quer que nós passemos. Quando a gente olha para o livro do Gênesis, a gente não encontra ali Deus explicando por que criou o homem. Ele fala sobre a mulher, né? Farei para ti uma companheira. Então você entende nesta leitura, né? Que é um pouco patriarcal, que é um pouco machista, que é um pouco retrógrada aqui. A mulher foi criada com o propósito de ser uma companheira. E eu, graças a Deus, já consegui me desvincular dessa leitura um pouco pobre da palavra. Então, quando eu olho para a palavra, eu não consigo enxergar Deus falando assim: criei o homem para tal coisa, ou criei a mulher, com exceção dessa função atribuída pelo autor do Gênesis, criei a mulher para tal coisa. Mas isso não faz com que não exista uma razão de Deus ter criado. E à medida que eu vou folheando a minha Bíblia, à medida que eu vou passando as folhas da palavra, as escrituras, analisando, lendo, meditando na palavra, eu consigo perceber que as histórias que são relatadas nos escritos sagrados, meus irmãos, eles vão me apontando que Deus
Ele elegeu homens e mulheres, não importa se para serem parte do povo de Deus, não importa se para serem líderes, ou se para serem profetas ou patriarcas, ou se para serem juízes, mas Ele elegeu aquelas pessoas todas mencionadas na palavra do Senhor, para que a glória dele fosse manifestada. E quando a gente olha para nós precisamos compreender também que dentro de nós existe esse propósito maior que é manifestar a glória de Deus. A questão toda é que quando a gente fala de propósito, a gente pensa primordialmente nos nossos propósitos individuais. A gente olha para a gente e a gente idealiza os propósitos pautados naquilo que a gente consegue enxergar, naquilo que a nossa inteligência consegue idealizar, naquilo que a nossa mente consegue alcançar. Porque nós somos seres, apesar de sermos considerados, pelo salmista, a coroa da criação, nós ainda somos seres limitados. Não somos dotados da sapiência de Deus, não temos todo o conhecimento divino. E além disso, o pecado corrompeu a nossa visão. Então isso faz com que o nosso olhar sobre as coisas, inclusive sobre os propósitos, seja ainda mais limitado. Então a gente planeja, a gente sonha, a gente idealiza, a gente senta, faz uma planilha, organiza tudo, mas ainda assim, nada disso se compara ao propósito maravilhoso que o Senhor tem para nós. Porque o que Ele tem, diga para o seu irmão, o que Ele tem para você é muito maior do que você pode imaginar. Diga para Ele com intensidade: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram sobre aquilo que Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e de paz. Então você pode planejar, você pode alinhar, você pode organizar, mas o chamado de Deus hoje para mim e para você é alinhar esses propósitos individuais, esses propósitos nossos, com o propósito de Deus, que é muito maior do que os nossos. De modo que o seu coração, Lucas, bata na mesma intensidade, no mesmo pulsar que o coração de Deus. E não tem coisa mais linda do que os nossos corações pulsarem na mesma vibração que o coração de Deus pulsa. Por quê? Porque quando isto acontece, Deus nos direciona para a direita e nós vamos para a direita. Deus nos direciona para a esquerda e nós vamos para a esquerda. Às vezes Deus fala para e a gente consegue entender que é para parar. Aí de repente Deus vem por meio do Espírito Santo e diz: avança, e a gente vai marchando e marchando e marchando até chegar no lugar que o Senhor Jesus determinou para nós. Só pode glorificar a Deus por isso. E é justamente por existir uma dificuldade de alinhar os nossos propósitos individuais, os propósitos de Deus, que o autor dos Provérbios, no capítulo 19, 21, diz: muitos são os planos no coração de uma pessoa, mas é o propósito do Senhor que prevalece. Não é à toa que o evangelista Mateus escreveu no capítulo 6, versículo 33: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? As coisas que preocupavam os discípulos quanto ao futuro deles. Jesus estava dizendo: vocês estão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, vocês estão preocupados com o que vocês vão vestir, vocês estão muito preocupados com o propósito de vocês. Mas todas as vezes que o propósito de Deus para você for mais importante do que o seu propósito particular, todas as outras coisas, ou seja, todos os seus propósitos, você vai conquistá-los um por um, para que o nome de Deus seja glorificado. Se tem uma coisa sobre a qual temos falado aqui nessas últimas quintas-feiras,
é que Deus nos dotou de uma inteligência para fazer escolhas. Lembra que falamos muito disso? Amém. Acontece que até as nossas melhores escolhas não são capazes de ser comparadas às escolhas de Deus para nós. Por isso falamos na ministração 2 sobre o poder de uma vida devocional. Quem lembra disso? Sobre praticar solitude, sobre ler a palavra, sobre jejuar, sobre orar, sobre adorar. Por quê? Porque estas coisas nos aproximam, missionária Mônica, mais de Deus e do seu propósito. Porque quanto mais nós praticamos uma vida devocional, mais nós conseguimos ouvir o pulsar do coração de Deus, até o momento em que o nosso coração começa a pulsar junto com o coração dele. Nesse primeiro texto de Provérbios 19:21, a gente depreende que o autor dos Provérbios está nos dando um alerta. Ele diz: o nosso coração planeja, mas há um plano superior e infinitamente melhor para nós. E não é à toa que Deus diz que acerca de nós, Deus tem planos superiores. Pastora Marjorie, acerca da senhora, Deus tem planos superiores aos seus. Diga para o seu irmão: meu irmão, minha irmã, para você, Deus tem planos superiores. Planos superiores. Deus tem planos superiores para você. Você chegou aqui querendo Fusca, Deus está dizendo: eu tenho uma Ferrari para a tua vida espiritual. Você chegou aqui querendo uma kitnet espiritual, Deus está dizendo para você: eu tenho um apartamento cobertura com vista para o mar. No mundo espiritual, eu estou dizendo isso, eu estou falando da tua vida espiritual. Eu estou falando sobre vida espiritual, eu não estou falando sobre bem, você entende? A gente quer uma mobiletinha velha capengando, e Deus, que moto que eu vou? Como? Peraí, fala o nome que é muito difícil. Harley. Ah, uma Harley. A Harley Davidson? Então você quer uma mobilete velha, capengando, e Deus está falando: cara, eu tenho uma Harley Davidson espiritual para você. Você está andando igual uma tartaruga, o Senhor quer que você voe, cara, voe. É isso, você pode ver o Senhor. Olha que louco, eu estava vindo para cá, e uma prima minha que tem pouco tempo de convertida, que eu amo demais, essa prima. Ela está frequentando a igreja dela já tem um ano e pouco. Estava compartilhando com os meninos que me trouxeram da rodoviária. E ela me mandou uma mensagem assim: para você entender, essa minha prima, ela terminou um casamento faz um tempo e tem um co-pastor da igreja que está gostando dela. Mas se é o pastor, você tem que se preparar, não é? Aí a minha prima mandou uma mensagem assim. Não, eu vi o story dela assim: tem hora que eu tenho vontade de mandar tudo embora. Você entendeu, né? Foi isso que ela falou. Foi nesse caminho. Aí eu mandei uma mensagem para ela: não faz isso, não fala isso não. Olha o que Deus está fazendo na sua vida, olha de onde Ele te tirou. Tem intimidade com ela, né? E com ela eu sou igreja. E na igreja a gente ama, a gente ensina, a gente exorta, né? Então é isso, é sobre isso. E aí ela me respondeu com áudio: eu não aguento mais, eu não quero mais saber. Ai, que vontade de acabar esse relacionamento. Se eu soubesse que namorar pastor era tão difícil, eu nem tinha começado. Aí eu respondi assim: são 10 anos solteiro, você entende? Que não é fácil para outra pessoa também. E aí depois eu mandei um áudio para ela dizendo: os meninos acho que ouviram o que eu estava falando. Para você pode ser só um namoro, mas para Deus pode ser a formação de uma pessoa que junto com esse pastor vai pastorear outras vidas. Você está brava porque não está acontecendo de vocês se encontrarem, mas Deus está usando isso para moldar você, para entender que
a vida de um pastor não é uma vida fácil, é uma vida de abnegação, uma vida de muitas vezes dizer não para ele mesmo e sim para a obra do Senhor. Onde eu quero chegar? O seu propósito individual pode ser um casamento, mas o propósito de Deus com isso é um relacionamento que te leve para mais perto dele. O seu propósito individual pode ser fazer uma graduação, mas no mundo de Deus, o propósito de Deus é que aquilo que você está aprendendo, vai aprender, possa servir para levar você para mais perto dele. O seu propósito é mudar de país para fazer um intercâmbio, mas para Deus não é só uma viagem, não é só um intercâmbio, é algo que pode mudar a tua vida e te aproximar para mais perto dele. Nós temos propósitos pautados na nossa humanidade. Deus tem um propósito pautado na nossa eternidade. Ele quer que você e eu saiamos daqui compreendendo que é precisa, necessário, é urgente alinhar o que você quer com aquilo que Ele quer para você. E quanto mais você orar, quanto mais você buscar, quanto mais você viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, mais você vai entender se aquilo que você deseja para você é o que Deus deseja para você. E não se frustre se algo que você quis muito não der certo, porque como disse o autor de Provérbios, os nossos corações fazem inúmeros planos, mas é o propósito do Senhor que vai prevalecer. E o que para você talvez seja motivo de frustração, para mim é uma palavra lançada como uma flecha que vai na direção do alvo e chega no alvo. Talvez você sinta assim, que tem um ministro da palavra desejando que você se frustre, mas existe nesse altar um ministro da palavra que deseja que toda vez que o seu coração não quiser a mesma coisa que Deus quer para você, que o Senhor prevaleça e que você se frustre, até o dia em que você desejar a mesma coisa que Ele deseja para você. Consegue entender isso? Eu não quero que você seja frustrado, mas eu quero que o teu propósito individual, toda vez que não for o propósito de Deus, seja frustrado, porque é só assim que a gente olha para o próprio propósito maior. Eu na minha vida, eu tenho 37 anos, e ao longo da minha vida, eu já fiz muita coisa que Deus não queria que eu fizesse. Eu já fui em muito lugar que Deus não mandou eu ir. Eu já falei muita coisa que Deus não mandou eu dizer. E quando eu olho para trás, eu penso que se eu tivesse a maturidade que eu estou construindo ainda, mas a maturidade que eu estou construindo agora, muitas das coisas que eu vivi fora do propósito eu não precisaria ter vivido. Existem coisas que Deus vai usar realmente para fazer você compreender aonde Ele quer que você chegue, mas existem frustrações que só vão acontecer porque nós não demos ouvido quando Ele disse para onde a gente devia ir, porque nós batemos o pé com Deus e dizemos para Ele: aí eu não vou, isso eu não vou falar, isso eu não vou fazer. O que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje é que se você ouvi-lo, você vai conseguir ir aonde Ele quer que você vá. Você vai chegar num nível de intimidade com Deus, que você vai falar apenas aquilo que Ele quer que você fale, e que você vai se silenciar quando o Espírito disser não fale nada, apenas ouça, apenas reflita, apenas viva. Não tem problema nenhum idealizar. Eu bato mais uma vez na tecla da inteligência que Deus deu pra gente, para fazer boas escolhas. Mas o convite do Senhor é para que os nossos planos, baseados na capacidade que Ele nos deu de fazer planos, de construir planos, nos conduzam a um plano muito maior do que os nossos. E esse propósito não seria outro senão carregar a glória de Deus,
senão ser portador dessa glória por onde quer que a gente passe. Sabe, tem muito propósito individual que é bom. Nem todos os nossos propósitos individuais são ruins. Mas o propósito individual nosso melhor, sem a confirmação de Deus, é a pior coisa que a gente pode viver. Para pensar. Casamento é uma coisa boa? Sim ou não? Sim. Diga sim. Sim. Porque é, né? Porque é. Mas um casamento fora do propósito de Deus é bom? O propósito era bom, o nosso. Mas sem a presença de Deus, deu ruim. Vou falar de novo do tal do intercâmbio. Eu não sei porque eu estou falando muito disso. Um intercâmbio é uma coisa ruim? Cara, não, por quê? Você vai sair do teu país, você vai adquirir conhecimento cultural, você vai aprimorar o seu conhecimento de outra língua, você vai conhecer um outro lugar, você vai conhecer gente nova, não é verdade? Tudo isso um intercâmbio te proporciona, não é? Mas do que eu já vi de amigo meu indo fazer intercâmbio e saindo da presença de Deus, não está escrito, sabe por quê? Porque ele queria ir para o intercâmbio, mas o Espírito Santo não autorizou ele a ir para o intercâmbio. Então um propósito bom, uma coisa que era muito boa, se tornou uma coisa muito ruim. E pastorear? Pastorear é uma coisa ruim, pastor? É uma coisa boa. A palavra fala que aquele que deseja o episcopado, boa coisa, deseja. Vamos falar? Aquele que deseja o episcopado, boa coisa, deseja a Bíblia. É Deus dizendo para você, ó, se você deseja um ministério, legal, porque você quer alguma coisa que é muito boa, que é muito importante. Tem alguém aqui que deseja ser pastor um dia? Fecha os olhos, pastor, por favor, para que ninguém se constranja. Tem alguém aqui que quer ser pastor um dia? Levanta a sua mão. Glória a Deus pela tua vida. Mas eu já vi. Anotou os nomes, pastor? Os obreiros anotaram? Mas eu já vi. E não foram raras das vezes. Muitas pessoas querendo algo bom pela motivação errada. E aí o que acontece com esse chamado? Ele fracassa. Consegue entender que é um propósito bom, individual, mas no plano espiritual não era o momento de Deus para aquela pessoa viver aquele propósito. Então uma coisa tão linda, tão sublime, tão leve quanto pastorear, se torna uma coisa pesada, enfadonha, que leva você aquele indivíduo ao fracasso. E não é só ser pastor, é ser qualquer coisa na casa de Deus. Tem gente que não lava o banheiro com boa motivação. Isso não é aqui. Lembra que eu falei na pregação passada que tudo que eu estava falando era sobre a igreja universal de Cristo? É sobre a igreja de Cristo. Na igreja de Cristo tem pessoas que não podem nem servir no bistrô, na cantina, porque a motivação delas não é boa. Servir é uma coisa boa, mas a motivação por trás disso é que vai dizer se é propósito de Deus ou não. Você está triste? Essa palavra é para nos alinhar. Essa palavra é para promover reflexão. Essa palavra é para nos ensinar o que o apóstolo Paulo escreveu ensinando a igreja de Corinto, em 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de quem? De Deus. O apóstolo Paulo tinha uma missão muito difícil, Tiago Mariano. As pessoas de Corinto estavam se misturando com o paganismo.
Alguns estavam comendo da comida que eram servidas aos deuses pagãos. O apóstolo Paulo então tem que chegar e dizer: cara, eu estou com vocês, eu não vou abrir mão de vocês, mas vocês precisam comer para a glória de Deus, vocês precisam beber para a glória de Deus. Mas aí ele não para por aí, ele nos deixa uma convocação. Ele diz assim: não é só comer, e não é só beber. Ele diz assim para a igreja de Corinto: qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês precisam fazer para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos, que ele fala isso? Porque você que está aqui, sentado nessa cadeira, você foi criado para a glória de Deus. Deus criou você para a glória dele, e só para a glória dele. É por isso que quando a gente dorme é para a glória de Deus, quando a gente levanta é para a glória de Deus, quando a gente come é para a glória de Deus, quando a gente se reúne é para a glória de Deus. É por isso que a gente tem que saber quem Deus é, saber quem a gente é, saber quem nós somos como igreja junto com o outro, para saber se nossas ações, nossas relações estão glorificando a Deus ou se elas precisam ser registradas. E glórias a Deus, porque o Deus ao qual eu sirvo e sobre o qual eu prego é um Deus de reconciliação, é um Deus de realinhamento de propósito, é um Deus de ajuste de visão, é um Deus que não vem aqui e acaba com a gente, deixa a gente triste, não. Ele diz o que precisa ser alinhado, e diz assim: eu amo você, enquanto você estiver no caminho do ensino, do aprendizado, eu não largo a tua mão por nada. Porque eu quero que você chegue naquele dia e você possa olhar nos meus olhos e dizer para mim: que bom, Pai, que você chegou. Haverá um dia, irmãos, em que nós olharemos nos olhos do nosso amado Jesus e poderemos dizer: ah, Senhor, que bom que eu passei por tudo aquilo, mas eu cheguei aqui, e aqui eu não vou chorar, aqui eu não vou ficar triste, aqui não vai ter dor, aqui não vai ter doença, aqui não vai ter gente pisando no meu sapato, pisando no meu carro, aqui eu não vou ficar irritado, aqui vai ser tudo para a glória e para a honra do teu nome. Ai, quando a gente entende que o nosso propósito é carregar a glória de Deus, irmãos, a gente não olha muito para o que está acontecendo à nossa direita, à nossa esquerda. A gente só vai, Deus manda e a gente vai fazendo, Deus manda e a gente vai falando, ou Ele manda e a gente não fala mais nada. Porque se a glória é dele, Ele se responsabiliza. Deus usou Isaías para dizer que havia criado todos para a sua glória. E assim, se nós somos criados para a glória dele, nós precisamos gerar frutos de alguém que é criado para a glória de Deus. E a bondade do Senhor nessa noite de quinta-feira, nessa última noite dessa série, consiste em nos fazer compreender como é que nós geramos esses frutos. O Senhor Jesus, ensinando os discípulos no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, versículo 8, diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Então, quando eu me perguntar a partir de hoje se eu estou vivendo o propósito, a resposta a essa pergunta vai ser o quê? Eu vou olhar os meus frutos. Eu vou olhar para a minha vida e vou procurar os frutos de uma vida de devoção. E os discípulos queriam entender como que é isso. Como é que eu faço isso, mestre amado? E Jesus respondeu para os seus discípulos em João 15, 5b: quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Por que sem ele nada se pode fazer? Porque é tudo para a glória dele. Eu estou encerrando, mas antes de encerrar, você lembra de Saul?
Quem foi Saul? Primeiro rei de Israel. Você sabe que Saul foi uma resposta de Deus para os homens, né? Eles estavam meio assim, que coisa estranha Deus ser rei. A gente queria um rei como os outros povos têm, a gente queria ver esse rei. Samuel se entristece com isso, mas Samuel vai lá e ora ao Senhor e fala ao povo que é um rei. Eu estou triste, Senhor. E Deus diz para Samuel, que era sacerdote, juiz e profeta. Só sacerdote, juiz e profeta. E aí Deus diz assim: Samuel, não fica chateado, porque o problema deles não é com você. O problema deles é comigo. Eu vou resolver o problema deles. Me dá 5 minutinhos, Samuel. E aí Deus resolve o problema do povo. E dá um rei que o povo merecia. Porque na história do povo de Israel, se tem uma coisa que Deus fez, foi entregar para o povo aquilo que eles mereciam, como uma forma de ensiná-los. O que eu acho mais interessante é que Saul não entendeu que quando Saul é levantado ao trono, o Senhor estabelece sobre a vida dele um propósito. Diga propósito. E o que acontece? O propósito de Deus para Saul, inicialmente, era fazer com que Saul assumisse o trono de Israel e, por consequência, todas as suas gerações posteriores se perpetuassem no governo. Porque com os reis não é assim que acontece? O rei morre, quem assume? O filho mais velho. O filho mais velho morre, quem assume? O filho mais velho, e assim por diante. Só que existiu uma situação em que Deus tinha determinado uma coisa para Saul fazer e Saul não fez. E Deus mandou Saul esperar o profeta, juiz e sacerdote Samuel, por 7 dias. Só que o rei achou que 7 dias era muita coisa para esperar. E quando chegou no 7º dia, a Bíblia fala para a gente, e isso está lá em 1 Samuel 13, de 8 a 15, que Samuel, ele tinha que queimar o holocausto. E no 7º dia, não aguentando mais esperar, Saul se desfaz do propósito que Deus tinha sobre a vida dele. Saul vai lá e, sendo rei, não era sacerdote, não era profeta, não era juiz, ele era rei. O propósito de Deus para Saul era que ele fosse rei. Era o quê? Rei. Ele não era juiz, ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele era rei. Esse era o propósito. Ele vai lá e diz: Samuel está demorando demais, traz aqui o negócio do holocausto, vamos aqui organizar o altar, vamos queimar o holocausto. Aí ele queima o holocausto. E aí quem chega? Samuel chega. Que dia que era? O 7º dia, que era o dia que o Senhor havia determinado. Só que não era na hora, entendeu? Ele queria que fosse na hora dele. Aí o que acontece? Deus tinha um propósito desse tamanho. Como Saul desprezou o propósito. Samuel olha para ele e diz assim: olha, por causa disso que você fez, por você desprezar esse propósito, estou parafraseando aqui, tá? As suas gerações futuras, elas não se perpetuarão no poder. Onde eu quero chegar? Deus tem um propósito incrível para você. Não faça como Saul. Não despreze o propósito. Não queira nada além do que Deus quer. Porque aquilo que Deus quer para você pode parecer pequeno, mas no mundo espiritual você vai funcionar como uma bomba que explode o inferno e traz pessoas para o lado legal da força, para o lado da força, para o reino de Deus. Deus disse para o cara: você é rei, mas ser rei para ele não era o suficiente. Ele queria tomar o lugar do sacerdote, ele queria queimar o holocausto. Deus tinha um propósito profético para Jonas. Jonas já vivia o propósito, porque ele já era profeta, ele já profetizava. Mas aí dentro desse propósito tinha uma missão, porque diga aí, todo propósito é feito de missões. E Jonas tinha uma missão, e a missão dele era para onde? Para Nínive.
mas ele não aceitava que isso fazia parte do propósito dele. Então ele pegou um barquinho e resolveu ir para o outro lado, para o lado oposto de Nínive. Ele vivia um propósito? Vivia, profeta. Qual era o propósito de Deus para ele? Ser profeta. Que era o que Saul não era, né? Aí ele não foi para Nínive, mas cara, quando Deus tem um propósito, se não vai rolar de Deus fazer com a gente o que fez com Saul, que é dizer, chega, agora basta, a gente vai entrar no ventre do peixe grande. E a gente vai simplesmente ser cuspido para o lugar que Deus determinar, para a gente entender que o nosso coração faz muitos planos, mas que o propósito dele sempre vai prevalecer. E sabe o que aconteceu? Jonas não queria ir para Nínive, mas Deus fez o peixe jogar ele no lugar onde Deus queria que ele fosse pregar. E sabe o que aconteceu? Jonas pregou e Nínive se converteu. Eu estou todo arrepiado aqui por causa da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo para você não tem ido aonde ele tem mandado você ir, e ele quer que você vá. E se você não entender, ele vai promover essa descoberta, custe o que custar, e talvez doa mais. Ele não quer que doa, ele quer que você obedeça, porque você tem um propósito. O seu propósito não é pregar para Israel só, tem que pregar para Nínive. Paulo tinha um propósito religioso. Ele tinha acabado de presenciar a morte de Estevão. Isso está no livro de Atos. A Bíblia fala que Estevão foi apedrejado, e na cena do apedrejamento de Estevão, Paulo estava lá, ainda chamado de Saulo, e é como se os olhos de Saulo estivessem sobre Estevão. E a Bíblia fala que enquanto Estevão era apedrejado, ele olhou para os céus e ele viu o trono de Deus, e ele entendeu que aquilo que estava acontecendo com ele estava acontecendo para a glória de Deus. Mas o que acontece? Saulo pegou o seu cavalo e pediu autorização do governo romano para ir atrás dos cristãos, para prender, para bater, para humilhar, para matar, para exterminar aqueles que estavam difundindo o evangelho pela igreja primitiva. Esse propósito de Paulo era um propósito dele, individual, era um propósito de religiosidade, porque ele conhecia a lei. E aí, quando ele está no caminho de Damasco, Jesus vem, a voz de Jesus vem. Ele diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ou seja, Saulo, Saulo, porque este propósito não é este o meu propósito. E ele diz assim: mas eu não estou te perseguindo. Ele diz assim: quando você persegue o meu, você está me perseguindo. Sabe o que vai acontecer, Paulo? Você vai cair do cavalo para você entender o propósito. Eu vou cegar teus olhos para você entender o propósito. E aí o que acontece? Paulo vai lá para a rua direita, e um dia chega lá Ananias, discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, Ananias, ora e põe as mãos sobre Paulo. Paulo, que foi chamado por Jesus de vaso de honra, de vaso precioso. E a palavra fala que quando Ananias olha para Paulo, as escamas dos olhos de Paulo caem. E Paulo é cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque alguns de nós precisamos cair do cavalo para entender que a nossa vida precisa ser cheia do Espírito Santo. Para entender que o que Deus quer para você não é um propósito religioso, é um propósito espiritual. Que não é só falar bonito, cantar bonito, pregar bonito. Porque é isso um monte de gente do mundo faz. Deus quer que você, quando abre a sua boca, converta vidas para o reino de Deus. Que o seu dom sirva para o reino de Deus. Que o seu talento sirva para o reino de Deus. O seu propósito. O meu propósito nunca foi falar, porque eu poderia falar em outros lugares, eu poderia ser professor universitário. Eu ia falar muito mais do que eu falo aqui. O propósito de Deus para a minha vida é que uma vez que a palavra muda o meu interior, eu consiga comunicar o reino de Deus, e pessoas também tenham o seu interior mudado. E é isso que Deus quer para você, que fala bem, que comunica bem, e que tem dito assim: eu quero pregar. Deus está dizendo: para quê? Para que você quer? Para quê? Porque se não for para a glória do meu nome, de nada serve.
Paulo sabia, conhecia tudo, mas ele precisou cair do cavalo para entender o verdadeiro propósito dele. Aí o que aconteceu? De um lugar de conforto, ele passou para um lugar de desconforto, porque se antes ele mandava prender os crentes da igreja primitiva, agora ele seria um dos mais perseguidos pelo Império Romano. Paulo foi jogado na prisão, irmãos. O propósito jogou Paulo na prisão. Oh Senhor, nos faça entender, Pai, nos faça entender. O nosso propósito, o nosso é ser feliz. O do Senhor para nós é alcançar a salvação.